coisa é séria. Será que vai ser necessário eu gritar aqui para abrir o ouvido e o entendimento de vocês? Ou vocês acham que a Bíblia, a palavra de Deus, é brincadeira? Nós estamos falando de coisa séria, irmãos. Josué Augusto não está aqui brincando. Josué Augusto está aqui como um porta-voz de Deus. Até certo ponto, civilmente, eu sou responsável pelo que eu digo, pelo que eu falo, pelo que eu posto. Mas acima de mim tem um que responde por mim. Ainda que talvez algum tempo eu venha a ser condenado, isso diante da responsabilidade que eu tenho de Deus, não é nada. Porque Jesus Cristo, o meu defensor, o meu Salvador, ele foi condenado sem merecer. Mas o que eu tenho que falar, eu tenho que falar. E não vou me recusar. Olha, irmãos, eu quero pedir a vocês aqui que vocês serenamente escutem, ouçam, vejam este vídeo atentamente. Compartilhem com a sua família, filho, pai, mãe, primo, tia, principalmente se for evangélico. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos da igreja, escola dominical, classe de escola dominical, professores, alunos, as irmãs de círculo de oração, os obreiros, auxiliares, diáconos. Em nome de Jesus, compartilhem este vídeo com o máximo de crentes, de pessoas que vocês possam compartilhar. E eu queria que vocês prestassem atenção a tudo que eu vou relatar aqui e vou fazê-lo de uma forma serena, moderada, porque normalmente eu costumo não fazer nada lendo. Eu mentalizo e faço tudo de improviso na hora. Mas aqui eu fiz um roteirozinho até para que a coisa fique mais compreensível, porque a coisa é de extremíssima urgência e extrema importância no campo espiritual e material. Eu queria que vocês compreendessem, analisassem profundamente tudo, absolutamente tudo que eu vou falar aqui, porque o trem da vida vai passando e não volta mais. Assim como as águas, as mesmas águas dizem, né? Não passa por baixo da mesma ponte, assim também é o tempo. Então veja só, irmãos. Primeiramente, eu quero agradecer aos que respeitosamente se dirigem a este canal para comentar, quer sejam divergindo ou convergindo das minhas opiniões, quer seja aceitando ou não aceitando os fatos aqui colocados. Que critiquem, coloquem as suas opiniões, porque afinal de contas, essas informações é para um universo infinito de pessoas. E vocês têm todo o direito, toda a liberdade de criticar, de aceitar, de não aceitar, de convergir, de divergir, de sugerir. Agora, desde que seja de uma forma respeitosa, não é? E de uma forma cordial, querendo o aperfeiçoamento e o crescimento de todos nós. Pois é. Olha, hoje eu postei um vídeo ontem aqui sobre aquele irmão de Alagoas que veio pedir hospedagem. Não foi hospedagem, ele queria só a dormida, porque ele estava desempregado e precisava, como deixou o dinheiro em sua casa, para alimentar a sua mulher com as suas crianças. Então teve um irmão que disse aí para mim, eu esqueci o nome dele agora, não anotei aqui, mas tudo bem. A pessoa disse o seguinte, né, que já fazia muito tempo e que eu deveria postar coisas atuais. Irmãos, eu queria dizer a vocês que pecado não se apaga com o tempo. Ofensas não se apaga com o tempo. Humilhações não se corrige com o tempo. E injustiças também o tempo não corrige. Só há uma coisa, nós como cristãos, que sabemos que é capaz de vencer o tempo, vencer tudo.
é uma palavrinha mágica chamada de perdão. E através do amor de Cristo derramado em nossos corações. Se não for, a ofensa, a humilhação, a injustiça fica latente lá enquanto a pessoa tiver vida. Pois bem, ora, dito isso, cabe a mim denunciar os relatos, criticar, levar ao conhecimento de todos. Esse é o meu papel. Agora, não porque já faz muito tempo, porque você só faz acusação, porque você só faz criticar. Olha, prezados irmãos e amigos, faz 24 anos, e aí eu vou olhando aqui os tópicos, 24 anos que de atropelamento. Você sabe, eu sou um trator e não dou volta, disse Ailton José Alves. Muitas pessoas atropeladas. Separação do pescoço, dos pescoços da cabeça. O obreiro que me desobedecer, eu piso no pescoço e separo a cabeça do tronco. Esmagamento pelos pés e pelas rodas do trator. Eu sou um trator e quem ficar no meu caminho não dou volta. O trem, eu sou um trem, não dou volta. Muitas pessoas ficaram deixadas nas estações e não voltou para apanhar. A terra que eu piso, nem grama nasce. Muitas gramas deixaram de nascer e outras não haverão de nascer. Então você há de convir que essa postura, essas ações, essas atitudes, durante 24 anos, causa um tremendo prejuízo, uma tremenda desarmonia entre pessoas, entre famílias, entre grupos e envolvendo, obviamente, o diretor, o presidente da igreja e a igreja. E outra coisa, tempo não apaga pecado. Ou você está esquecido, meu irmão, que a Bíblia, o Salmo 129 diz que havia um livro lá que Deus escrevia todos os nossos dias. O evangelista João, na ilha de Patmos, viu que Deus abriu um livro e outros livros e foram chamados e os mortos julgados conforme o que nele estava escrito. Então, tempo não apaga pecado. O que apaga pecado é o sangue precioso de Jesus. Você está esquecido que quando você antigamente ia na bodega do seu João, do seu Emanuel, você comprava, ele anotava lá. Você comprava, ele anotava lá. E o seu nome ficava na pendência até você chegar lá e resgatar aquela dívida. Não importa se fazia 1 ano, 2 anos, 3 anos. E tinha até pessoas que esqueciam de pagar, mas o débito fica lá. Então veja só. Isto significa, nesses 24 anos, significa pessoas magoadas, feridas, humilhadas e injustiçadas nesses 24 anos. Independentemente do tempo, Salomão disse que é mais fácil conquistar uma cidade fortemente murada, edificada, do que um irmão ferido. Eu só ouço, meu querido irmão, minha querida irmã, desses 24 anos, relatos de ofensas, humilhações, injustiças, de quem já morreu, que os parentes relatam, e dos que estão vivos. Ou seja, são coisas que foram feitas, estão sendo feitas e continuarão. Eu nunca vi, durante todo esse tempo, um relato elogiando a postura irmanada, cristã do gestor Ailton José Alves, pedindo perdão a quem quer que seja. Nunca vi. Eu falei que a esposa de um irmão que já foi, de um pastor que já foi missionário, disse aqui para mim, irmão Josué, esse homem vai ter que pedir perdão internacional, porque são muitas pessoas feridas, humilhadas e injustiçadas nesse período, e são 24 anos. Começou ferindo, atropelando, injustiçando e continua durante todos esses 24 anos. Então, eu acho que esse canal, esse relato, essas denúncias não é Josué. O tempo está passando, não volta mais. Ou as pessoas voltam para corrigir seus feitos, ou hão de encará-los quando o livro
da vida, o livro do julgamento for aberto. Porque, afinal de contas, como eu falei, livros estão sendo escritos e anotados. Não é Josué, é a palavra de Deus quem diz: tempo não apaga pecado. Então, irmãos, olha só. Na justiça, o pastor presidente teve a oportunidade em audiência, e está lá nos anais da justiça. Veja só como a coisa é grave. O promotor chega para o pastor e diz: agora, o coração do pastor tem lugar para perdão? Ele diz: não, doutor. Até Deus tem limite. Há coisas que chegam que Deus não perdoa. Deus executa o juízo. Ele disse na justiça. Em outra ocasião, em mais duas ocasiões, agora o juiz, no início das audiências, chegou e disse: olha, por que o senhor não perdoa esses rapazes? E aqui eu encerro tudo. E se dá por nada. Não vai ser melhor? Não, senhor, eu quero processar, eu quero condenar. Tudo bem, já que você quer, as audiências se processaram, meus irmãos. E lá na frente, o promotor, houve uma certa desentendimento entre a promotoria Ailton José Alves, defesa, e obviamente o juiz que estava ali, não para mediar conflito, como ele disse, mas para presidir a audiência. E o advogado pede que o pastor, que o juiz pergunte a Ailton José Alves se ele tem interesse na condenação dos irmãos. E o juiz disse: pois bem, o juiz diz até uma frase. Ora, o juiz diz assim: quem cala consente, né? O pastor estar aqui presente. E eu quero perguntar ao pastor: o senhor tem interesse na condenação desses rapazes? E ele categoricamente diz: tenho sim, senhor. Diz dos rapazes, queria condenação. Então, isso é público e notório. 24 anos de ofensas, de injustiças, de opressões, de tirania, de ditadura. Ailton José Alves, Deus está te dando uma oportunidade para que tu voltes, te arrepende e refaças os teus caminhos. É difícil perdoar quem já morreu, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, disse Pedro, escrevendo em uma de suas cartas. Então vejam só, irmãos. Isso foi um fato. A sede de vingança de Ailton José Alves, a falta de perdão é tão grande que o juiz, em sua sentença, ele prolatou falta de benevolência, falta de cristandade, não é? Ausência de aquelas qualidades que são necessárias, extremamente necessárias para aqueles que se propõe a pregar a palavra, a trilhar os caminhos de Jesus. Ele não viu nada daquilo e absorveu os irmãos, os querelados. Mas olha, crente, presta atenção. A sede de vingança de Ailton José Alves é tão grande. Você não pode dizer que no coração de Ailton José Alves existe amor. A sede dele é tão grande que, veja só, ele agora, após a sentença que foi a absolvição dos irmãos, ele recorreu da sentença querendo reformar ou reformular a sentença em primeiro grau. Recorreu para a segunda instância, para que a segunda instância desfaça a sentença e condene os seus irmãos em Cristo Jesus. O que é isso, minha gente? E quando ele recorre, a coisa não é simples. Requer desembolso, abertura dos cofres da igreja, retirada do tesouro da igreja para contratar os escritórios que já são contratados e pagar as custas processuais. Então, ele fez isso. E que tesouro é esse? De pessoas que agora estão flageladas, perderam móveis, perderam casa, muitos morreram, em plena pandemia. Não precisa eu aqui ficar repetindo, não é? Crentes todo dia, de manhã e de tarde, nos pés de Jesus, clamando, buscando. Mas falta sabedoria tanto para eles como para o Ailton José Alves. A coisa é séria. Será que vai ser necessário eu gritar aqui para abrir o ouvido e o entendimento de vocês? Ou vocês acham que a Bíblia, a palavra de Deus, é brincadeira? Nós estamos falando de coisa séria, irmãos.
Josué Augusto não está aqui brincando. Josué Augusto está aqui como um porta-voz de Deus. Até certo ponto, civilmente, eu sou responsável pelo que eu digo, pelo que eu falo, pelo que eu posto. Mas acima de mim tem um que responde por mim. Ainda que talvez algum tempo eu venha a ser condenado, isso diante da responsabilidade que eu tenho de Deus, não é nada. Porque Jesus Cristo, o meu defensor, o meu Salvador, ele foi condenado sem merecer. Mas o que eu tenho que falar, eu tenho que falar. E não vou me recusar. Pois bem, a sede de vingança é tamanha. Como é que se pode dizer que o amor de Deus está derramado no coração desse homem através de Cristo Jesus? E para concluir, vou continuar relatando, criticando e denunciando. Cabe ao ofensor ou aos ofensores e aos ofendidos equalizarem as suas diferenças, chegarem a um bom termo no amor derramado de Cristo Jesus, porque quando o amor de Deus, ele entra em ação, desfaz diferenças, desfaz aquela sensação de perda, de ganho, de vingança, de ódio, de desamor. E pelo contrário, as pessoas obedecem. Você está esquecido que Pedro e João se acharam alegres, satisfeitos, jubilosos, porque estavam sofrendo por amor a Deus e porque o presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, ele só quer ofender, ofender, ofender e ofender. Não é Josué quem diz, são os relatos, são as provas, são as denúncias. E inúmeras pessoas estão ofendidas, não por Pernambuco só, não pelo Nordeste, não pelo Brasil, mas até no exterior. Então, meus irmãos, não critiquem. Aliás, vocês podem até criticar. E eu costumo aqui não chegar e ficar rebatendo, até porque isso faz parte da vossa liberdade. Desde que, como eu falei para encerrar, que as críticas, as divergências e as convergências sejam respeitosas, construtivas, tá certo? Para que você não se ache aqui como uma pedra de tropeço no acerto que Deus está chamando não somente Ailton José Alves, mas a direção da igreja com seus pastores auxiliares e alguns até que já morreram, aí só Deus sabe como vai ser essa prestação de conta, para que você não se ache como uma pedra de tropeço entre a chamada de Deus e a vinda desses homens para o arrependimento, para um acerto, um ajustamento de passos enquanto é dia. Que Deus em Cristo a todos abençoe.